Como montar um treino para perder barriga na prática. Então, aqui eu vou simplesmente pegar e mostrar o meu racional que eu utilizo com as minhas alunas para que eu consiga montar um treino com foco em perder barriga nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês, mas pode ser utilizado para qualquer tipo de treino que você queira montar, certo? Então, vamos começar aqui. Para a gente montar um treino, a gente precisa de algumas coisas. Como, por exemplo, saber quantas vezes a pessoa vai treinar na semana. Então, se a pessoa vai treinar duas, três, quatro, cinco, seis vezes, vai mudar o jeito que eu monto o treino. Então, nesse exemplo específico aqui, eu vou mostrar para três vezes na semana ou duas, ok? Então, vamos lá. Aqui é o meu aplicativo que eu monto o treino, tá? Esse aqui, inclusive, é o meu próprio treino, mas aí eu vou adicionar manualmente aqui do zero para que você consiga entender como é que faz isso. Então vamos lá. Aqui ele tem vários exercícios para colocar. O que eu penso primeiramente quando eu vou montar um treino? Preciso saber se a pessoa tem alguma restrição, né? Então, se ela tem alguma dor, se ela tem alguma limitação, se ela já treina, se ela não treina. Mas vamos colocar aqui que eu estou montando um treino para sedentários, tá? Pessoas que não treinam, querem começar a treinar. Muitas delas estão com sobrepeso. Então, quando chegar na parte do cardio, eu vou explicar como que eu faço para sobrepeso. Mas logo de cara, eu já indico para você que exercícios que para pessoas que têm sobrepeso, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com exercícios que são com peso do próprio corpo. Quer dizer, a pessoa tem um sobrepeso, ela não tem força, eu não vou passar, por exemplo, flexão de braço para ela, né? Vai ser um exercício muito difícil dela fazer, a não ser que ela tenha o joelho apoiado e alguma adaptação para ela, certo? Mas vamos supor aqui eu vou passar um treino para a pessoa que vai começar na academia, certo? E aí, qual o tipo de exercício que eu preciso focar se eu quero que ela consiga perder barriga, perder gordura no caso? São os exercícios globais. Exercícios globais são exercícios que gastam mais calorias, né? Porque são exercícios que trabalham várias musculaturas. Vou mostrar aqui para você, mas só para você entender, por exemplo, uma puxada que é aquele exercício que você puxa aqui para costas, trabalha costas, bíceps e posterior de ombro. Enquanto que, por exemplo, se eu fizer só rosca direta, que é para bíceps, eu vou trabalhar só bíceps. Qual que gasta mais energia? A remada. Então, esses são os principais tipos de exercícios que eu tenho que focar quando eu vou montar um treino para uma pessoa que é iniciante e quer perder gordura, ok? Até para pessoa mais avançada. Mas geralmente os avançados eles já estão buscando também alguma definição e aí muda um pouquinho o formato do treino. Mas vamos lá. Então, mulheres, né? Qual o primeiro exercício que eu tenho que escolher para o meu treino? Exercícios para a parte que você quer mais focar. Poderia ser o abdômen, já que você quer perder barriga, eliminar um pouquinho de flacidez e tal, poderia começar com o abdômen, mas eu particularmente não gosto de começar os treinos com o abdômen, por quê? Porque o abdômen, ele serve para estabilizar os exercícios. Então, se eu começo o treino com o abdômen, pode ser que eu chegue em algum exercício que eu preciso dele para trabalhar, para estabilizar, por exemplo, um agachamento, uma remada curvada com peso, um agachamento ah, sumô, alguma coisa do tipo, que de repente vá faltar essa força do abdômen e aí eu esteja precisando. Então eu sempre prefiro jogar o abdômen para depois, ou se eu jogo o abdômen para antes, eu foco em exercícios que não tenham muita estabilização, aí mais exercícios em máquinas, tá? Mas vamos começar aqui então. Vou começar, por exemplo, com o agachamento, né? Então eu pego o agachamento aqui, e aí a gente tem vários tipos de agachamento. Qual que eu costumo utilizar? Para iniciante, eu considero que o agachamento sumô seja um dos mais fáceis de fazer. Por quê? Porque ele é um agachamento que as pessoas conseguem fazer com mais amplitude e geralmente não tem problema nenhum, né? Você acaba tendo uma posição fixa do pé. Quando você pega o agachamento normal, algumas pessoas falam, fecha o pé, abre o pé, e o sumô não tem isso. Então, para iniciantes, eu acho que fica menos confuso passar o sumô. Então, eu gosto de começar com ele, mas não é obrigatório, né? Estou explicando minha linha de raciocínio aqui. Então, agachamento sumô com halteres. Beleza, primeiro exercício. Depois, passar um leg press. Por quê? A gente sempre trabalha todos os músculos, geralmente, que a gente quer focar primeiro, e aí depois a gente passa para outro. Então, por exemplo, se eu pego e faço agachamento e leg press, estou trabalhando coxa, glúteo, tudo junto.
né? Em vez de eu fazer um de perna, um de braço, um de perna, um de braço. Se eu fizer um de perna, um de braço, não tem problema nenhum. Mas aí eu vou estar focando mais em gasto calórico mesmo. E quando eu coloco dois exercícios do mesmo grupo muscular seguidos, eu causo uma fadiga maior. Consequentemente, é possível que eu estimule mais o ganho de massa muscular. Como esse treino aqui é simulado para uma mulher que está começando a treinar agora, ela provavelmente vai querer focar mais em perna. E é por isso que eu estou começando aqui com os exercícios de perna, certo? Então, vamos lá, eu vou colocar um leg press 45, pode ser horizontal também, não tem problema nenhum. Nesse primeiro momento, a gente está querendo mais ter exercícios globais. Não tem tanta diferença para iniciante se eu escolho um ou outro exercício. Eu tenho que tentar, o máximo, facilitar a vida da pessoa que está treinando, começando, né, no caso. Então, beleza, já tenho dois exercícios de perna aqui. Poderia passar o terceiro, mas aí ela já ia começar a ter, talvez, muita dor muscular, porque ela está parada. Então, vamos trocar o grupo muscular, né? Já tem agachamento sumo e leg press. Colocar agora braço, né? Ou eu posso ir para um exercício de perna diferente, né? Outro músculo, por exemplo, que não tem nenhum para posterior de coxa ainda. Então eu posso pôr o stiff, a mesa flexora, cadeira flexora. E desses todos que eu falei, o stiff, ele é o que mais tem musculaturas trabalhando. Ele tem o glúteo e posterior de coxa. É diferente da cadeira e da mesa, que são mais isolados, né? Só que o que acontece? Para iniciante, o stiff é um pouquinho complexo. Então, para esse primeiro momento, é interessante eu utilizar uma cadeira flexora, uma mesa flexora, que costuma ser mais fácil, né? E aí, como é mais fácil e não é um exercício global, eu posso colocar uma técnica um pouquinho mais intensa para a pessoa. Depois eu vou mostrar para vocês. Beleza? Então, coloquei aqui 3 exercícios de perna e vou colocar mais 3 exercícios de braço e abdômen no final. Vamos lá. Quais de braço eu vou colocar? Para mulheres, eu prefiro ir mais foco quando eu vou treinar braço em costas. Porque mulher não gosta tanto de treinar peitoral e ela também não vai conseguir definir o peitoral porque ela tem mais gordura na região da mama. Então, obviamente, para elas não é tão interessante eu treinar mais peitoral. Eu posso ter um ou outro exercício de peitoral, mas o foco maior vai ser sempre em costas. Afinal de contas, as costas também, quando você ganha a massa muscular, dá a impressão de afinar a cintura. Então, para mulheres, eu sempre coloco mais exercício de costas do que de peito, inclusive para postura, né? Porque muita gente fica aqui encurvada na hora de trabalhar e tal, e quando a gente treina costas, a gente melhora essa questão da postura. Então é muito interessante, até para homens, né? A gente trabalhar muitas vezes mais costas do que peitoral. Mas vamos lá então. Para mulher, vou colocar uma puxada, né? Pode ser uma puxada reta, é o que eu falei. Nesse primeiro momento, como a gente não tem tantos exercícios e a pessoa está voltando, você pode escolher o que te deixa mais confortável para fazer, né? Então, uma puxada aberta pode ser. E aí eu vou mudar o estímulo, não vou colocar 2 puxadas. Eu vou mudar um pouquinho o estímulo colocando uma remada. E aí pode ser a remada no triângulo, né? Ou pode ser na máquina. No triângulo, eu trabalho mais o abdômen, né? Mais estabilização. E na máquina eu tenho um apoio aqui que eu não trabalho tanto o abdômen. Qual que é mais interessante? O que gasta mais energia, o que eu preciso estabilizar, né? E aí eu vou pensando nessa linha de raciocínio, certo? Ah, mas minha lombar dói. Para essa pessoa que a lombar dói, talvez um exercício na máquina seja mais interessante, né, por causa do apoio do que no triângulo. Então, depende da pessoa, mais uma vez aqui. Então a gente já tem aqui 3 exercícios de perna e 2 exercícios de costas. Agora vamos colocar mais um de peito ou poderia colocar mais um de ombro que trabalha mais de uma parte, né? Por exemplo, desenvolvimento, que é aquele que você empurra para cima, trabalha ombro e ele trabalha tríceps. Então ele é multiarticular, ele é um exercício global, também poderia ser interessante. Mas vamos colocar aqui um supino inclinado. Por que inclinado e não reto? Eu gosto do inclinado porque ele já mostrou em estudos que ele trabalha mais a porção do peitoral do que o reto. Então, é mais interessante colocar o inclinado do que o reto. A não ser que a pessoa tenha alguma dor no ombro, alguma coisa do tipo também. A gente nunca pode descartar isso, né? A gente tem que sempre saber se a pessoa tem alguma limitação para escolher os exercícios. Como aqui eu inventei a pessoa que eu estou montando o treino, só para você ter uma ideia, eu estou supondo que ela não tem nenhuma restrição, certo? Mas se você tiver dor, alguma coisa, não tem problema nenhum você trocar. Então, o treino aqui já tem 6 exercícios. Já poderia encerrar o treino por aqui, né? E aí, eu vou colocar também um de abdômen, só para dar
um estímulo, né? Reto abdominal. Ele é um bem tranquilo, né? A maioria das pessoas consegue fazer. Reto abdominal. E cadê? Tô achando não. Deixa eu pôr com a perna alta. Esse aqui eu gosto mais porque ele é mais intenso e ele deixa a lombar um pouco mais confortável. É mais difícil de roubar com ele com as pernas para cima. Então esse daqui, ó. Deixa eu ver. Muito bem. Então a gente já tem tudo aqui. Aí agora eu vou selecionar séries, repetições, né? Então, e a gente vai pôr um intervalo. Séries e repetições. Eu gosto de começar com menos carga no treino para dar uma aquecida na musculatura. E aí depois a gente vai aumentando a carga. Então, 15, 12, 10, certo? Cada série você aumenta a carga. E aí é uma escalada de força, né? E o intervalo entre as séries vai ser 60 segundos. Ah, qual carga que eu ponho, Vini? Não dá para saber. Cada pessoa tem a sua própria carga, a sua própria força. Eu sempre indico para você testar. Então, por exemplo, 15, 12, 10, né? Para fazer 15, se você tiver com uma carga onde você tem que fazer 15, mas você consegue fazer 30, a sua carga está muito leve. E é assim que você ajusta. Então, tem que fazer 15, mas consigo fazer 50. Tá leve, aumenta a carga. Tem que fazer 15, consigo fazer 20. Tá leve, aumenta a carga. Até você chegar mais ou menos a 2 repetições para baixo, 2 repetições para cima. Então, se você tem que fazer 15, se você fizer de 13 a 17, você ainda tá numa faixa legal para aquela carga. Tá? 2 para baixo, 2 para cima. Então, por exemplo, tem que fazer 12, se eu estiver fazendo entre 10, 14, eu tô com uma carga legal. O que não dá para fugir muito disso. E se você fizer esse ajuste que eu falei para você, tentar fazer até cansar, e você vê que a sua carga tá leve, você aumenta, certo? Então, é isso, beleza? Agachamento sumô. Aí vem o leg press 45. Eu já aqueci aqui, então aqui eu posso trabalhar com um pouquinho mais de carga, né? Vamos fazer 3 de 10, por exemplo, né? E por isso que eu também não gosto de fazer tudo 3 de 12, por exemplo, né? Porque eu acho que a gente perde muito potencial de trabalho, porque a gente pode ir variando essas séries, essas cargas, para justamente a gente trabalhar tanto com resistência quanto com força. Eu não acho legal fazer tudo 3 de 8, tudo 3 de 15, tudo 3 de 12. Eu sempre mesclo para a gente ir trabalhando tudo, e isso faz com que seu corpo demore um pouco mais para acostumar com o treino também. Então isso é muito legal. Cadeira flexora. Lembra que ela é um exercício que eu falei para você que ela é isolado, né? Ela não é global, não tem mais de uma musculatura trabalhando, só tem o posterior aqui, basicamente. Então a gente pode jogar uma técnica avançada para deixar um pouquinho mais intenso. Pode jogar, tá? Não necessariamente precisa, até porque a pessoa está começando agora. Mas vamos colocar uma técnicazinha aqui chamada Segura 2. Como é que ela funciona? Ela é uma técnica onde você faz o movimento, só que em vez de você voltar rápido, né, você faz o movimento e volta, faz o movimento e volta. No Segura 2, você vai segurar 2 segundos. Então você segura 2 segundos embaixo e volta. Segura 2 segundos embaixo e volta. Então isso faz com que meu músculo entre em tensão maior do que se eu estivesse fazendo sem esse Segura 2. Então, é uma técnica avançada que serve para aumentar a intensidade do exercício, né? E faz você gastar mais calorias. Então, eu posso compensar, por assim dizer, colocando o exercício isolado e uma técnica avançada, por exemplo, certo? Lembrando que essa pessoa é iniciante. Então, tem que tomar cuidado também se ela já sabe treinar, se ela não sabe. Mas isso daí a gente vai vendo com acompanhamento mesmo, certo? Puxada aberta na barra. Então aqui eu treinei toda a perna aqui, certo? E agora eu vou treinar braço. Meu braço ainda não está muito bem aquecido. Então eu começo também com escalada de força. Eu vou aumentando devagarzinho a minha carga aí nesses exercícios, certo? 15, 12, 10, aumentando a carga. Aí eu vou para remada, eu já posso fazer com um pouquinho mais de carga, porque é o meu segundo exercício, já estou aquecido. 3 de 8, pesado, né? Então, vou fazer 8 repetições, vai ser muito mais pesado do que se eu tivesse fazer 15 repetições, ok? E aí, depois tem o supino na polia banco inclinado aqui. Eita, esse exercício não é de iniciante, né? Porque é um exercício que precisa de coordenação motora, olha esse. Coordenação motora para fazer, é complicado de fazer, eu não costumo passar esse tipo de exercício. Acho que eu coloquei aqui, mas eu achei que estava com halter, mas vamos lá, supino inclinado com halteres. Beleza. Ah, agora sim, ó. Esse aqui é um pouco mais fácil. Ainda para iniciante,
muitas vezes eu foco em fazer exercícios na máquina. Por quê? Porque é mais fácil, né? É mais fácil dele só fazer força, não precisa de tanta coordenação. Então, é válido você fazer exercícios na máquina. Esse eu vou colocar 3 de 12, certo? Não sou contra 3 de 12, eu só acho que é uma perda de potencial você fazer tudo 3 de 12. Mas você pode fazer 12 repetições, tá? Não tem problema nenhum. E aí a gente finaliza com o abdômen supra, perna flexionada, que é esse daqui que eu já mostrei para vocês. Aqui colocar de 3 de 10 a 15. Então a pessoa vai fazer, se ela conseguir fazer 15 repetições, ela faz. Se ela não conseguir chegar em 15 e conseguir fazer 10, tá bom. Se ela não conseguir fazer 10 a 15, né? Se ela fizer muito ou fizer pouco, aí a gente pode trocar o exercício. Esse é o exercício com peso do corpo, né? Então, geralmente dá pra gente colocar uma carga, dá pra trocar o exercício, dá pra fazer alguma coisa relacionada a isso. Tempo de intervalo, vocês percebem que eu coloquei 60 segundos em cada um dos exercícios. Mas os isolados, eles geralmente precisam de um pouco menos de tempo de intervalo e os globais pode ser que você precise de um pouco mais. Mas se você descansar entre 45 segundos a 1 minuto e meio, já fica bacana. Você pode descansar mais, o problema é que a sessão de treino fica muito longa, né? Mas se você tem tempo, até é válido. Beleza? Então esse tá. Montei. Esse daqui é meu treino, tá? Mas esse daqui é o que eu acabei de montar pra gente aqui. Então ele ficou assim, ó. Agachamento sumô, 15, 12, 10 escalada de força. Leg press, 3 de 10. Cadeira flexora. Puxada aberta, remada. E tudo bonitinho aqui, tá feito. Aí a pessoa vai treinar de 2 a 3 vezes na semana e ela sempre dá um dia de intervalo entre os treinos. Ok? Ah, e pode fazer alguma coisa nesses dias que eu dou intervalo? Você pode colocar o cardio. Ou se você pode colocar o cardio pós esse treino aqui. Como é que é o cardio? Vou colocar aqui para vocês verem. Esteira. Pode ser esteira, pode ser bicicleta, pode ser elíptico. Para pessoas com sobrepeso, principalmente, eu evito ao máximo fazer corrida, porque corrida ela tem um impacto maior na coluna e no joelho, e se você tem sobrepeso, pode sobrecarregar a sua estrutura. Você ainda não está fortalecido para isso, a gente acabou de começar. Então, o ideal é que você não faça corrida nesse primeiro momento, é mais seguro, certo? Então, eu gosto de colocar uma esteira caminhada, que não tem tanto impacto, uma esteira com inclinação para aumentar a intensidade, também não tem impacto, uma bicicleta, um elíptico, uma natação, enfim, se a pessoa gostar de alguma atividade também é válido. Mas vamos lá, vamos colocar uma esteira com inclinação. Porque a esteira com inclinação tem um gasto calórico maior do que a esteira normal e ela não tem impacto, né? Aí a gente coloca aqui, esse treino deve dar em torno de 45 minutos, mais ou menos, certo? Então a gente põe aqui 15 minutos, caminhada, inclinada. Eu gosto de dar uma inclinação para a pessoa ter uma noção, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui velocidade entre 4,5. Ah, já tem aqui, ó, 4,5 a 6, né? E uma inclinação de 3 a 6 graus. Tá escrito na esteira isso. E pronto, a pessoa faz 15 minutos e ela começa assim. Depois que ela for acostumando, a gente pode começar a aumentar mais a velocidade, mais a inclinação, a fazer períodos onde ela faz mais intenso e menos intenso. Então a gente vai brincando com isso, assim como a gente brinca com as cargas da musculação. Beleza? Turma, é isso. Eu espero de verdade que eu tenha elucidado um pouco como que se monta um treino, né? Como que eu raciocino para montar um treino eficiente. Com certeza a pessoa que fizer esse treino vai ter um bom resultado, desde que ela faça dieta, porque eu posso ter esse treino aqui, ele é um treino feito para queimar gordura, exercício global, tá tudo bonitinho, tem cardio, mas a pessoa não faz dieta. Ela não vai conseguir perder gordura, porque o principal fator de perda de gordura é a dieta, né? Então você tem que fazer um déficit calórico também junto. Beleza? E se você não sabe calcular suas calorias para fazer um déficit calórico, eu vou deixar uma aula aqui que eu explico como é que você faz isso. Se você gostou, já curte esse vídeo e já se inscreve no canal.